Fala pessoal, Emerson Oliveira, advogado. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre dois temas que você, seguidor, escolheu. Quais são? Pena de morte e prisão perpétua. Mas você que está aí precisa saber de alguns aspectos processuais. Aspectos processuais? Tá louco, pessoal. Não. Eu quero falar com você, meu seguidor, que não entende nada de direito. Nada. Sim, esse vídeo é para você. Isso mesmo, com você aí do outro lado que não entende simplesmente nada de direito. Para você ficar conectado com os seus direitos aqui comigo, com o advogado Emerson Oliveira. Vamos lá, vamos para o primeiro tema, pena de morte. Eu vou te fazer uma pergunta. Você concorda comigo que aqui no Brasil é muito comum, em momentos de comoção social, aí ocasionados por alguma prática de um crime hediondo, as pessoas aí defenderem o tema pena de morte? Isso mesmo. Quando acontece algum crime que aflora um pouco mais a pele, as pessoas defendem a aplicação da pena de morte por crimes considerados por essas pessoas hediondos. Mas nem sempre esses crimes eles estão classificados na lei específica de crimes hediondos. Complicado, não é? Então vamos deixar esse negócio de crimes hediondos para um outro tema, uma outra conversa. Então vamos simplificar para você que assistiu esse vídeo até aqui. Atualmente a nossa Constituição Federal aqui do Brasil não há previsão autorizando a aplicação da pena de morte pela Constituição. Isso mesmo. Então existe sim uma proibição expressa na nossa Constituição Federal Brasileira, lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A. Lá vai dizer a seguinte frase: no Brasil é proibido penas de morte. Aí você que é espertinho, dá aquele Google, pesquisa lá as ferramentas que modificam a nossa Constituição. Você é muito esperto, hein? Daí você pensa assim, mas se for feita uma emenda constitucional abolindo esse artigo, será que pode? Não, meu amigo, não erre mais. Mesmo que tentem, não há possibilidade, porque o artigo 5º da Constituição Federal, ele é uma cláusula pétrea. Só para que você entenda um pouco melhor. Cláusula pétrea são artigos da Constituição Federal que, mesmo com uma proposta de emenda à Constituição, uma emenda constitucional, elas não podem reduzir ou suprimir os direitos e garantias ali contidos. Você pode aumentar, mas nunca diminuir. Para esse vídeo não ficar muito grande, pessoal, eu quero que você dê um Google, você que gosta de fazer pesquisa, vai lá no Senado Federal e pesquisa a nossa Constituição Federal. Lá no artigo 60, lá vai ter a previsão legal na Constituição de quais artigos são cláusulas pétreas. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, se não tem pena de morte, ou ela pode ser modificada, ser implantada, está explicado. Mas como todo bom e velho direito, há uma exceção. Isso mesmo. Há uma exceção. Há possibilidade de aplicação da pena de morte aqui no Brasil se o presidente do Brasil declarar guerra com outro país. Mas não se anime, você aí que é a favor da ideia, da possibilidade dessa pena bárbara, que é a pena de morte, há possibilidade sim, mas para crimes cometidos e inseridos no Código Penal Militar Brasileiro. Isso mesmo. Somente e exclusivamente para crimes previstos em lei. Então eu quero que você guarde dois casos que eu vou te falar que abrem essa possibilidade da aplicação da pena de morte. Quais são? Espionagem e traição. E você sabe como que é executada e previsto lá em lei? Através de fuzilamento, pessoal. Veja se não é arcaico um negócio desse. Com toda essa evolução que a nossa geração vive hoje, falamos de uma lei que foi instituída em meados de 1940. Ela não é bárbara. Vamos então agora falar um pouquinho do tema prisão perpétua. Já que você entendeu tudo o que pode e não pode na pena de morte, vamos falar desse segundo tema. Mas antes, vejam essas imagens.
E aí, pessoal, vocês conhecem algum dessas pessoas que eu apresentei nas imagens anteriores? Não? Então eu já falo deles para vocês entenderem um pouco melhor. Então, pessoal, a prisão perpétua, como a pena de morte, também é proibida no Brasil e está inserida no mesmo artigo que a pena de morte. Sim, pessoal, é considerada assim uma cláusula pétrea. E tudo que você aprendeu na pena de morte que eu falei lá atrás é aplicado também na prisão perpétua. Mas assim, pessoal, diga-se de passagem, é um assunto muito pouco explorado e comentado, né? A pena de morte é muito mais. Mas apesar de ser similar à pena de morte, como é a proibição e com os mesmos parâmetros ali que eu acabei de explicar, eu acredito que a prisão perpétua ela possa sim existir na prática. Mas eu vou te explicar o porquê, mas quero que você entenda e me confirme que você entendeu que ela é proibida assim como a pena de morte que eu expliquei agora há pouco. Aí você deve estar se perguntando, mas Emerson, se é proibida, é uma cláusula pétrea, como que você está dizendo que na prática pode existir? Primeiro a gente precisa contextualizar. Então a prisão perpétua, geralmente ela é utilizada em países que aboliram a pena de morte, sendo aplicada geralmente em crimes que ultrapassam, excedem os padrões da normalidade. Um dos primeiros locais aí que a gente sabe de relatos que a prisão perpétua foi aplicada foi lá no Egito. Isso mesmo. A pena foi aplicada para oficiais de justiça que praticavam, adivinha o quê? Espionagem ou para os desertores. Lembra de alguma similaridade com a pena, com a exceção da aplicação da pena de morte aqui no Brasil? Lembra dessas duas palavrinhas que eu falei para vocês fixarem na memória? Pensa um pouquinho aí. Num primeiro momento, você pode olhar para a prisão perpétua e pensar, ela não existe aqui no Brasil. Mas na prática, o que acontece é bem diferente e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, pessoal, para comprovar o que eu estou falando, que a prisão perpétua aqui no Brasil, ele na prática existe, eu vou falar daquelas imagens, daqueles 3 indivíduos que eu mostrei lá atrás. Um deles é o Francisco Costa Rocha, o vulgo Chico Picadinho. O vulgo Chico Picadinho foi condenado a mais de 50 anos pela morte de 2 mulheres aqui no Brasil, sendo considerado hoje o detento mais antigo do sistema penitenciário brasileiro. No ano de 1998, o vulgo Chico Picadinho, ele até teve seu alvará de soltura expedido. Porém, ele ficou preso devido a uma interdição civil que considerou ele incapaz. Na mesma linha, nós temos aí o Roberto Aparecido Alves Cardoso. Sabe quem é? Você vai lembrar. Conhecido vulgo Champinha, que atualmente, ele cumpre medidas de segurança em razão de ter sido considerado incapaz também lá no ano de 2003, quando executou brutalmente um casal de namorados que estava acampando. Alguns especialistas afirmam que essa utilização dessa ferramenta civil é uma gambiarra judiciária, pessoal. Vocês já pensaram nisso? Por isso que muitos concordam que há sim a prisão perpétua aqui no Brasil e sem previsão de liberdade. E essa terceira pessoa aqui, pessoal, ficou muito famosa por causa de uma facada que quase levou a vida do nosso atual presidente brasileiro. Depois de todas as explicações que eu dei para vocês aqui e vocês analisando que realmente na prática pode sim a prisão perpétua existir aqui no Brasil, eu quero deixar uma pergunta aberta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer com esse indivíduo? Por essa razão, pessoal, há de se concluir que apesar de vedação expressa, há sim possibilidade da prisão perpétua ser uma realidade aqui no Brasil, né? Através aí dessas pseudo-medidas de segurança que são cumpridas através aí dos manicômios judiciários. E aí, pessoal, vocês gostaram? Curtiram? Então vai lá, manda para qualquer amigo para vocês compartilharem e ficarem ainda mais conectados com os seus direitos.
Grande abraço e até a próxima.